Ó, o limite de x vezes o seno de x quando x tende a zero. Bora fazer isso daí. Limite de x que multiplica o seno de π sobre x, quando x tende a zero. Se você não soubesse aquilo que a gente acabou de mostrar ali, como era que a gente ia calcular isso aqui? É um pouco complicado, né? Mas o que você sabe, né? Isso daí serve basicamente ao seguinte: tu olha para a questão e tu já diz, olha, esse limite é zero. Por quê? A função seno não é uma função limitada? Sim ou não? Ok. Seno de π sobre x é uma função limitada. A função x tende a zero nesse caso? Sim, né? Se tu calcular o limite de x quando x tende a zero, é zero. Então, tu tem que essa função aqui é limitada e essa função aqui, o limite é zero. O limite de x quando x tende a zero é igual a zero. Ou seja, tu tem uma função limitada e outra que o limite é zero. Então, tu já pode dizer direto que isso aqui acontece. O limite dessa é zero. Vocês entenderam? É claro, né? Tu vai ter que dizer o seguinte, né? Na tua prova, tu tem que escrever assim, ó. Não pode ser assim dessa forma. Tem que explicar um pouquinho. Tem que escrever assim, ó. Como a função seno de π sobre x é limitada e o limite de x quando x tende a zero é igual a zero, então tu vai ter o seguinte: limite de x seno de π sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Então, se não tivesse isso daí, se você não soubesse isso aí, como era que você ia resolver isso? Você poderia pensar o seguinte: vou usar o teorema do confronto. Mas será que dá para usar direto? Quem acha que dá? Aí você poderia pensar o seguinte: olha, mas eu sei o seguinte, que a função seno de π sobre x, ela está limitada entre 1 seno de π sobre x é menor ou igual que 1. Isso aqui é verdade, né? Aí o que você faria? Supondo que você não sabe o resultado que a gente acabou de ver. Aí você multiplicaria por x aqui, né? Porque aparece x seno de x, então multiplicando por x aqui vai ficar menos o x menor ou igual que seno não. X seno de π sobre x, que é menor ou igual que x. Ok. Aí você chegaria aqui. Aí aqui o que você faria? Calcula o limite dessa, que nesse caso dá zero. Calcula o limite dessa, que nesse caso dá zero. Aí nesse caso eu posso concluir dessa forma que o limite dessa função do meio é zero? Quem acha que eu posso? Não pode. Não pode. Deixa eu mostrar por quê. Bora voltar aqui no slide, lá na definição do teorema do confronto. Bem no início. Ó, bem aqui, ó. Essa desigualdade aqui tem que ser verdade para todo número que está no intervalo, para todo x no intervalo aberto que contém o P. Aí, bora voltar para essa desigualdade bem aqui. Isso aqui é verdade para todo x. Ficou bom assim, né? Então, vamos analisar da seguinte forma. Qual é o ponto de limite lá? O ponto de limite é o zero, bem aqui.
Pega um intervalo aberto que contém o zero aqui. Essa desigualdade é verdade para todo x que está nesse intervalo? Não. Por que não é verdade? Ela só é verdade se eu pegar valores de x positivo aqui. Ó. Se eu pegar um x para cá, negativo, quando eu multiplicar por x aqui, vai inverter toda essa desigualdade. Então, isso não é verdade. Então, nesse caso aqui, a resposta até dá certo, mas a forma que você resolveu está errada. Então, vou ter que desconsiderar. Então, não dá para usar o teorema do confronto dessa forma aí. E aí, como é que eu ia resolver? Se eu não lembro mais aquilo que eu acabei de... Se você não lembrasse aquilo que a gente acabou de ver, como era que eu ia resolver essa questão? Aí você teria que pensar o seguinte. Olha, eu sei isso aqui. Né? Como é que a gente faz isso? Então, a tua função que você quer calcular o limite quando x vai para zero é essa daqui. Então, é π sobre x. Né? Isso aqui, com certeza, é menor ou igual que o módulo de x seno de π sobre x, sim ou não? Propriedade de módulo aqui. Ok, se isso aqui é verdade, né, então, é o seguinte. Vocês concordam comigo que isso aqui é menor ou igual que módulo de x? Sim ou não? Sim, né? Porque a função seno de π sobre x, ela está limitada entre menos 1 e 1. Então, isso aqui é igual o módulo de x vezes o módulo seno de π sobre x. Aí você tem que lembrar o seguinte, olha. Menos 1 é menor ou igual que seno de π sobre x, que é menor ou igual que 1. A função seno está limitada entre menos 1 e 1, sempre. Só que isso aqui, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever o módulo do seno de x, π sobre x, é menor ou igual que 1. Então, esse módulo é menor ou igual que 1. Eu vou usar isso aqui bem aqui. Então, ao invés de escrever o módulo do seno de π sobre x, eu vou escrever o módulo de x vezes quem? 1. Só que 1 vezes o módulo de x dá o próprio x. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou olhar para esse módulo e para esse módulo aqui. Então, daí eu tenho que o módulo de x seno de π sobre x é menor ou igual que o módulo de x. Isso aqui implica, agora usando a propriedade de módulo para cá, eu tenho que um número é menor ou igual que alguma coisa, então menos o módulo de x é menor ou igual que x seno de π sobre x, que é menor ou igual que o módulo de x. Agora sim, essa desigualdade aqui é verdade para todo x que está no intervalo que contém o zero? Agora sim. Isso aqui é verdade. Na verdade, isso aqui é para todo x diferente de zero. Por que eu fiz isso, né? Eu não poderia aplicar direto. A gente viu que se a gente fosse aplicar direto, a gente ia chegar numa desigualdade que não era verdade para todo x que tem um intervalo aberto. A questão é que o teorema te pede qualquer intervalo aberto que tenha o ponto, nesse caso aqui a gente vai trabalhar com x tendendo a zero, qualquer intervalo aberto que tenha o zero, nesse caso aqui, é verdade. Qualquer intervalo aberto que eu pegue que tenha o zero, isso aqui é verdade. Se eu pegar um x aqui negativo, como é um módulo, vai ficar positivo. Então, isso aqui é verdade. Vocês entenderam agora? Então, chegou aqui. Aí, você calcula o limite dessa aqui. Então, limite do módulo de x menos módulo de x quando x tende a zero. Nesse caso aqui, esse limite é zero. Depois, você calcula o limite do módulo de x quando x tende a zero. Nesse caso aqui também é zero.
Ok, então tua função está limitada por duas funções, aqui no caso a menos módulo de x e a módulo de x. O limite dessa função é zero e o limite dessa função é zero. Logo, pelo teorema do confronto, essa função aqui do meio também vai para zero. Pelo teorema do confronto, limite do x seno de π sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Só usei a propriedade de módulo, depois separei aqui no produto dos módulos. Aí você tem que lembrar o seguinte, a função seno, né? A imagem da tua função seno está em qual intervalo? Ela nunca passa de 1 e nunca é menor que menos 1. Né? Então, quando eu falo isso, estou querendo dizer que o módulo dessa função aqui é menor ou igual que 1. Né? Então, o módulo de x é só repetir aqui, e essa função que está bem aqui, ó, é menor ou igual que 1. Então, eu chego nessa desigualdade aqui, é como se tivesse 1 multiplicando bem aqui. Isso aqui é o módulo de x. Então, foi essa desigualdade bem aqui que eu usei. Por isso que eu consegui chegar nessa limitação aqui. A gente acabou de provar que o limite dessa função aqui, ó, lá no slide, ó, limite de x seno de π sobre x, quando x tende a zero, é zero. Acabamos de ver isso, né? Mas vocês lembram quanto era o limite do só o seno de π sobre x? Isso aqui. Limite π não, seno de π sobre x. Quando x tende a zero. Quanto era esse limite aqui? A gente viu que na verdade que nem existia, né? Lembra que a gente olhou o gráfico dessa função? Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, essa função que está aqui em vermelho é essa que a gente acabou de calcular o limite. Está bem aqui, ó. F de x igual a x seno de π sobre x. Ó, nota que quando a gente se aproxima de zero, a imagem da tua função se aproxima de quem? De zero aqui. Essa outra função aqui que eu ainda não botei a cara dela é g de x igual a seno de π sobre x. Nas aulas anteriores a gente viu que essa função nem tinha limite em zero. Lembra dessa função aqui? Olha a cara dela aí. Nota aqui um detalhe pequeno. Ó. Só multiplicar o x aqui eu já vou garantir que essa função aqui vai ter limite quando x tende a zero. Essa aqui não tinha limite. Então eu trouxe isso aqui só para fazer uma comparação de duas funções que são bem parecidas, mas que no limite são completamente diferentes. E o gráfico delas também tem comportamentos completamente diferentes.